A gente vem com outro jornalista premiado da casa e tratando de assuntos importantes, que é a discussão do tarifaço, do novo tarifaço que os Estados Unidos querem impor sobre produtos brasileiros. A gente vai conversar ao vivo com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, que está ao lado de Daniel Rittner, que vai nos ter a bondade aqui de começar a nossa conversa com o ministro. Meu boa tarde, ministro. Daniel Rittner, sempre muito bem-vindo aqui ao 360. Obrigado, boa tarde a você, Yuri, boa tarde a Débora e a todos que estão conosco no 360. Estamos ao lado do ministro do Desenvolvimento, Márcio Elias Rosa, que tem conduzido do lado do governo brasileiro essa negociação com o governo americano. Esteve com o presidente Lula na Casa Branca no dia 7 de maio. Na ocasião, foi dito que em 30 dias os dois governos iam buscar um entendimento. Já se passou um pouco mais disso, já estamos indo para quase 50 dias. E no meio do caminho tivemos a aplicação de duas tarifas, 25% e 12,5% sobre produtos brasileiros, no caso de 12,5% do resto do mundo também. Ministro, queria começar lhe perguntando qual é o status atual das negociações entre Brasil e Estados Unidos. Se o senhor teve algum diálogo nos últimos dias ou terá com o USTR ou com mais algum representante do governo americano. Boa tarde, obrigado de novo pela entrevista. Eu é que agradeço, cumprimento todos, a Débora, o Yuri, você, Daniel, toda a nossa audiência, a CNN do 360. É um privilégio estar com vocês e discutir um tema tão relevante para o Brasil. De fato, nós tivemos diversas reuniões desde o dia 7 de maio. Aliás, eu me lembro de ter falado com você, com a CNN, logo depois da visita que fizemos lá com o presidente Lula, o presidente Trump, já anunciando os próximos passos. E fizemos de lá para cá cerca de 8 reuniões, reuniões técnicas e reuniões de alto nível. Eu mesmo tenho me reunido quase que semanalmente com o embaixador Greer, que é quem conduz a USTR, quem preside esse processo. As negociações devem continuarão. Na última que nós fizemos, no último sábado, combinamos de 2 semanas prepararmos mais um material para mais uma rodada. Ele viajou com o presidente Trump para a Suíça, não é? E nós, essa semana, fizemos um diálogo técnico. Hoje, por coincidência, Daniel, falamos no nível técnico, organizando a reunião da próxima semana, muito provavelmente. É preciso conciliar as agendas, e isso tem acontecido. O governo brasileiro, aliás, ele próprio, Greer, na decisão que recomenda a aplicação das medidas, basta ler, faz menção a essas negociações que já estavam em andamento. Infelizmente, antes de terminar 7 de junho, né, que era o prazo para nós fazermos uma eventual negociação, concluirmos uma negociação, eles pediu as recomendações dos 25% sobre alguns setores que ele indica lá, que ele sugere naquela decisão que a gente tenta reverter agora nesse processo de negociação que continua. O prazo final para a decisão pelo governo americano é 15 de julho. Até lá, nós vamos ter uma audiência pública no dia 6 de julho, audiência que é destinada para a sociedade civil, para o setor empresarial, para as instituições. O Brasil tem uma representação de empresas, chega de 34 representações, de 83, 84 no total. Posso abordar justamente isso? Eu já passo a palavra, Yuri e Débora, para vocês, mas só para pegar esse gancho aqui que o ministro nos deu, existe uma audiência pública no âmbito da investigação da seção 301, que dura essa investigação até 15 de julho, e a audiência pública está prevista lá em Washington para 6 de julho. Isso. O senador Flávio Bolsonaro, do pré-candidato pelo PL, está indo e criticou o governo brasileiro por não estar representado nessa audiência pública. O governo brasileiro deveria estar. Qual é o motivo da ausência do governo nessa audiência? O governo brasileiro vai apresentar até dia 1º de julho documento escrito, documento formal. Tal. O governo brasileiro não participa de audiência pública. O governo brasileiro organiza audiências públicas, né? O lado governamental organiza as audiências públicas para ouvir a sociedade civil, o setor empresarial. E, nesse caso específico, Daniel, o governo brasileiro faz a negociação governo a governo. Eu mesmo tenho, como acabei de falar, me entrevistado diretamente com o Greer, que é quem conduz esse processo. A equipe dele, que vai presidir essa audiência pública, não é? Ela vai fazer uma oitiva de todos lá.
Não são 5 minutos numa audiência pública que serão capazes de viabilizar um acordo. Chega a ser uma tolice imaginar isso, né? Ou é ignorância ou é má fé, porque o fato é que o papel do governo é realizar reuniões políticas de alto nível, bilaterais, que eles chamam de consulta. Aliás, nós já fizemos uma no mês de maio, foi grande, participaram o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, o Ministério das Relações Exteriores, o MDIC, todos participaram dessas consultas públicas. Consultas públicas são reuniões políticas de alto nível. A audiência pública como o próprio nome diz, para colher informações e impressões. Como eu disse, nós vamos ter lá 84 pessoas participando, inclusive o senador, CNA, CNI, a BIMAC, o setor do café, etanol, enfim, mel, rochas ornamentais, todos os setores estão lá. E o governo vem auxiliando e orientando aqueles que pedem. Nós temos pelo menos 10 setores e empresas que estão buscando informações aqui, na Apex, na SESEX, para que nós tenhamos uma posição uniforme. Quem quer ajudar o Brasil, fica do lado do governo brasileiro. Yuri e Débora, passo para vocês. Muito obrigado, Daniel Richtner. Ministro, deixa eu pegar um ponto. Em função de tudo o que aconteceu, daquela reunião na Casa Branca, da comitiva liderada pelo presidente Lula, de lá para cá, tivemos a ida também do senador Flávio Bolsonaro, dentro do contexto político que isso representa, e depois uma nova oportunidade em que o presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estiveram no mesmo local, que foi a cúpula do G7, mas não houve esta conversa direta e, inclusive, depois algumas postagens do próprio presidente Donald Trump que demonstram que parece que aquela química de setembro da audiência da Assembleia Geral da ONU parece estar se esvaindo. O componente político passou a ser um complicador nessas negociações comerciais entre Brasil e Estados Unidos? Olha, Yuri, eu lamento dizer isso, mas a cada visita de um Bolsonaro à Casa Branca, quem paga a conta é o povo brasileiro. Tem sido assim desde o início. Vamos lembrar que quando essa ordem executiva foi expedida em julho do ano passado, que mandava instaurar a sessão 301, o senador que agora diz que vai para a audiência festejou, comemorou. Me parece que foi uma encomenda que eles tinham feito ao governo norte-americano, imaginando que quanto maior o dano à economia brasileira, melhor o capital político deles. Então, é uma pena dizer isso, mas de fato aconteceu. Nós encaminhávamos as negociações entre maio e junho, quando de fato teve a visita na Casa Branca, né? Mas aquela foi uma visita de cortesia, não foi uma visita política, né? E aí depois, junto com isso, aquela classificação do Comando Vermelho e do PCC como organização terrorista, e na segunda-feira da semana seguinte, a expedição das recomendações. Eu não acho que a química tenha desaparecido, né? Eu acho que a química ainda existe. No G7, Yuri, já estava programado que não discutiriam esse tema, porque as negociações estão em curso. Como o Daniel mencionou há pouco, quando terminar a audiência pública, essa audiência, a fase de apresentação dos memoriais, nós teremos até o dia 15 de julho para a emissão da decisão final. E o governo brasileiro espera concluir uma negociação até 15 de julho. Naquela semana do G7, nós ainda estávamos na fase de inscrição para essas audiências, para que o povo pudesse participar. Não era mesmo um foro adequado para as discussões comerciais. Débora? Ministro, Débora falando contigo aqui de Brasília, obrigada pela entrevista. A gente sabe que o grupo de trabalho está a todo vapor, né, entre integrantes do governo brasileiro e integrantes do governo de Donald Trump dos Estados Unidos. Eu apurei, demos aqui no 360, que o grupo de trabalho aqui da parte do Brasil chegou a sinalizar, a entregar uma espécie de sinal do
quais tarifas, sobre quais setores o Brasil poderia recuar, diminuir tarifas para mostrar não só a boa vontade, mas também para mostrar, olha, se a gente não está falando de uma questão política e a gente está falando de uma questão técnica de tarifas, então, olha, isso aqui está parte do que a gente pode entregar, né? Vocês sugeriram algumas coisas. Gostaria de saber em que pé está, porque a negociação ela vai, ela vem, mas a gente tem a ciência do que os Estados Unidos de fato querem em termos de tarifa? O que o Brasil pode oferecer que ainda não ofereceu, ministro? Obrigada. Eu que agradeço, Débora, e a pergunta é ótima. Isso mostra que, de fato, a negociação, primeiro, ela é complexa e, segundo, ela é concreta, não é apenas discursos e encontros, nada disso. O Brasil já apresentou de que modo é possível expandir a participação dos produtos e bens e serviços norte-americanos na economia doméstica sem causar dano para o Brasil. Então, nós identificamos setores para os quais, né, os Estados Unidos já contribuem, já está na pauta exportadora e que era possível fazer alguma acomodação tarifária de modo a aumentar a participação dos produtos norte-americanos. Porque um dos temas que a 301 levanta, Débora, para que faça sentido isso, é de que os nossos acordos preferenciais com Índia e México causaria dano para as exportações norte-americanas. Então, nessas reuniões, a gente tem discutido isso, tentando mostrar que as linhas tarifárias com o México ou com a Índia não causam dano aos Estados Unidos. E tentando mostrar também que alguns produtos e bens que hoje eles já exportam para o Brasil ou exportam para outros países e não para o Brasil, é possível fazer um realinhamento tarifário. É no bom sentido, é no bom sinal. Nós estamos justamente nessa fase, Débora, porque há um problema técnico complicado que é a identificação dos bens. O Mercosul adota um sistema de códigos e os Estados Unidos adotam um outro sistema de códigos. Então, eu preciso demonstrar para eles quais os bens e produtos nós estamos falando. E as equipes técnicas têm se reunido semanalmente para discutir exatamente isso. Esse é um aspecto, esse é um lado da nossa negociação. Débora, eu acho que nós vamos continuar caminhando desse modo, com a cada fase, a cada momento, uma proposta envolvendo um dos temas de 301 com mais concretude. Ministro, para a gente encerrar, nós temos poucos dias ainda antes da decisão final dos Estados Unidos, aproximadamente 20 dias. Quando vocês foram à Casa Branca, acho que todo mundo aqui, incluindo o setor privado no Brasil, ficou com uma expectativa de que era possível avançar numa negociação em direção a um acordo. Entra a política no meio, entram as declarações ali, inclusive de Donald Trump, dizendo que o discurso do presidente Lula tem sido muito volátil e as expectativas baixam, porque houve aplicação de duas tarifas, os 25% e os 12,5%. Existe nesses próximos 20 dias a possibilidade real de um acordo? E o que nós temos ali como uma bala de prata, uma carta na manga para oferecer? É o etanol? São os minerais críticos? Qual que é a possibilidade real ainda de um acordo que hoje, sentimento de quem está olhando de fora, não tem o privilégio de estar na mesa de negociação, parece distante? Daniel, veja, as tarifas não foram aplicadas, elas foram recomendadas. Eu diria que a de 12,5% vai ser aplicada, porque essa é dirigida para outros 59 países. A de 25% é que nós estamos tentando recuar, reduzir, e eu sou otimista, tenho que ser otimista. Um negociador sem otimismo é um derrotado, não é? Eu tenho que ser otimista, sou otimista, e estamos trabalhando seriamente para conseguir esse resultado. Não é fácil, porque você mesmo mencionou, há uma apropriação político-eleitoral de um tema tão caro para o Brasil, para os brasileiros, para a economia brasileira. Do lado de lá também há, porque o Trump acaba de dizer que a vitória, a mudança na Colômbia, sinaliza uma mudança possível no Brasil. Há também uma apropriação indevida da parte deles, mas eles não são nossos, eles não são brasileiros. Isso já aconteceu no passado, quando queria a interferência do Supremo Tribunal Federal, quando queria usar a tarifa para ter obtenção de vantagem política. O pecado dessa história toda é brasileiros que assumem essa mesma condição do lado de lá do balcão, para patrocinar ou festejar tarifa que é imposta contra nós. Eu pessoalmente tenho que deixar isso de lado
e trabalhar com a mesma seriedade que o presidente Lula sempre nos pede que tenhamos, não é? Que conservemos. O presidente Lula, Daniel, ele diz o seguinte o tempo todo: o Brasil não sai da mesa de negociação. O Brasil não sai da mesa de negociação e enfrenta cada uma das posições com serenidade. Só assim que a gente vai conseguir demover o outro lado. Por que eu sou otimista? Porque o ano passado, entre julho, quando foram aplicados aqueles 9 de julho, 50%, e dezembro, nós conseguimos excluir mais de 40% das tarifas. Você se lembra, dos setores. Um trabalho em conjunto com o setor privado de convencimento do outro lado. Nós não vamos abrir mão disso nunca. Nós não vamos deixar o povo brasileiro pagar essa conta. Ao contrário, nós vamos sair sempre em defesa séria e sincera do interesse nacional. Nós conversamos, portanto, com o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Daniel Richtner voltando de férias e voltando, trabalhando para valer, já viabilizando essa entrevista. Ministro, muito boa tarde ao senhor. Desejo boa sorte para todos nós no Jogo do Brasil hoje. Esquecemos só de perguntar o palpite para hoje, né, ministro? Brasil e Escócia. Pois é, hoje eu não tenho uma boa notícia. Nós vamos ganhar só de 4-0. Está otimista demais. É isso aí. Tá certo, muito obrigada. Yuri, um abraço. Muito obrigada. Obrigada, ministro. Obrigada, Daniel.